Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Eu resolvi montar esse vídeo, que na verdade é mais áudio do que vídeo, mas para poder explicar um pouquinho do que foi feito até agora em relação ao nosso conteúdo, tá? Então é o seguinte, gente. Primeira coisa, foram dadas aí duas aulas sobre mitologia, tá? Dentro da aula de filosofia, claro. Uma complementando a outra. O que acontece, pessoal? Essas duas atividades prontas, né, o aluno já consegue ter uma certa noção do valor da mitologia dentro da filosofia. Tá? Mas tem um porém. Mitologia não é filosofia, tá? Mitologia é uma coisa, filosofia é outra. Tanto que não há uma ligação direta entre elas por um bom tempo. Primeiro, qual é o cenário político ou cenário sociológico que a gente tem da Grécia, principalmente, falando-se em mitos. Tá? Tudo ou quase tudo era explicado de forma que tu pudesse relacionar um deus ou uma força sobrenatural para explicar acontecimentos, fenômenos, né? Por exemplo, chuva torrencial, com muito relâmpago, trovão, tá? Ao invés de eles tentarem explicar de uma forma racional, eles explicam usando o sobrenatural, os deuses, né? Essas formas que a gente debateu ali nas duas primeiras aulas, tá? Então, ao invés de eu tentar explicar que uma chuva acontece por um fenômeno lá nas nuvens, pressão atmosférica e essa coisa toda, como se não tinha conhecimento ainda, então eu abre aspas, culpo algum deus ou atribuo a algum deus que esse acontecimento se deu ao fato de ele querer ou não querer. Tá? Ah, minha colheita de maçãs lá não foi boa. Ah, então provavelmente o Deus lá das maçãs não não estava muito afim de te presentear com uma boa colheita, tá? E tudo girava em torno disso, tá? As causas naturais ou qualquer outra era sempre atribuído a um tipo de deus ou deusa, tá? Uh, mas o que acontece nessa virada aí, pessoal? Existe uma virada aí entre o século 8 e o século 6 antes de Cristo, tá? Uma virada assim sociológica na vida dos gregos, né? Que começou a aparecer as cidade-estado, as polis, né? Os debates ali na Ágora, que era o lugar ali central da polis, onde se discutia assuntos de interesse público, tá? Começa a aparecer aspectos políticos também, tá? Então a Grécia está se transformando, né? Claro que não é em pouco tempo, né? Visto que eu disse lá que é do século 8 ao 6, então, né? É muito tempo, mas foi se transformando. E a principal transformação, gente, é que ao invés de eu atribuir Deus sei lá, da maçã, que cresce as minhas maçãs ou não cresce, se é ele que vai decidir ou não, eu começo a questionar e tentar usar a razão para explicar isso. Então eu vou dizer assim, olha, eu não estou achando que seja exatamente um Deus que decide se minha colheita será boa ou não.
Eu acho que deve ter outra coisa por trás aí. E aí a mitologia começa a ser enfraquecida só nesse ponto, tá, da explicação, e começam a tentar explicar cientificamente as coisas, tá? Cientificamente. Então, começam a aparecer então os primeiros filósofos de verdade, tá? Foram aqueles que fizeram as perguntas, né? Ao invés de eu só repetir o que está sendo me dito o tempo todo, né? A minha vida inteira. Eu nasci com o meu pai lá na Grécia, nasci, meu pai disse que chove porque Deus, o Deus da chuva quer que chova, fica frio porque Deus do frio quer que fique frio. Essas coisas eu vou aprendendo a minha vida toda. Até o momento que começa a aparecer essas pessoas que são consideradas então os primeiros filósofos e começam a questionar tudo, tá? E começam a deixar de lado um pouco a religião, né? Os fenômenos sobrenaturais e tentam explicar de forma racional. Então essa mudança sai do fenômeno atribuído a um Deus e vai para uma parte racional tentando buscar ciência por trás das coisas. Tá? Então, seguindo essa linha de pensamento, a gente precisa entender que essa ruptura com o pensamento mítico, sobrenatural, ele vai desenvolver então esses pensadores, que depois vão ser chamados de filósofos, né? E eles vão estar divididos por escolas, tá? Escola jônica, eleática, pitagórica, né? São alguns dos exemplos. E cada escola pensa de uma maneira um tanto diferente da outra, defendendo que o arqué é isso ou aquilo, né? E assim segue até chegarmos lá na frente, que é o próprio Sócrates, que ele vai tentar descobrir outras coisas. Ele não vai mais se importar com arqué, ele não está nem um pouco interessado nisso. Como foi feito o mundo, qual é a substância primordial, ele não está interessado nisso, tá? Mas até a gente chegar no Sócrates, seguindo a linha do tempo, tá? O que a gente precisa deixar claro é o passo da mitologia, o passo da ciência e até chegar ao Sócrates, que ele busca um outro conhecimento, tá? Então esses passos aí foram dados, né, por muito tempo, né, para ele acontecer, para acontecer uma ruptura de uma para a outra demorou bastante tempo também, tá? Até alguém querer discutir isso, né, levar razão acima de tudo e não dar interesse mais para mitos, deuses e tudo mais, tá? Usar somente o racional. Demorou bastante tempo e teve que acontecer uma mudança sociológica, tá? Como o desenvolvimento da escrita, tá? A introdução da política, as cidades, né? Tudo isso teve que acontecer para alguém parar e dizer, tá, agora vamos discutir aí a origem de tudo isso, tá? Até agora era só Deus da bergamota, Deus da maçã, Deus das nuvens. Não, vamos falar sério agora, tá? Esse era o pensamento desses pré-socráticos ou filósofos da natureza. Tá? Então, leiam os textos que eu vou deixar, principalmente texto, né, gente? A gente está falando de filosofia. Então, leiam os textos ali. A tarefa vai ser relacionada a isso, claro, né? Até a gente abordar a filosofia socrática lá na frente, tá? Vamos ter 2 aulas sobre filósofos da natureza, ok? Obrigado, então. Tchau.